das relíquias que vimos há pouco, as máquinas de escrever e a calculadora, vamos lá para trás, para 1892. Que maravilha é essa, doutor? Esse é um livro diário e também foi nos oferecido pela Casa Comercial, os herdeiros, né? Joseph Krause e Companhia. Esse livro é de 1891 a 1897. Você pode ver o tamanho do livro que tem. E aí nós temos, vamos dizer assim, 6 anos de contabilidade escriturada dentro dos padrões da época, com caligrafia, Perfeito. As letras maiores, todas elas bem rebuscadas, né? E essa página em si é do ano de 1892, onde que tem os lançamentos de compras, vendas e assim por diante. É uma preciosidade aqui no nosso centro de memória. E ali é o tinteiro? Aqui nós temos, vamos dizer assim, onde que ficava a tinta. E ali nós temos a caneta com as penas. Nós temos aquelas penas mosquitinho, uma penas com o bico mais grosso, que é justamente para, vamos dizer assim, fazer com que o trabalho fique muito mais bem apresentado através da escrita. Então, o contador que fazia todos esses trabalhos, ele antes passava pela uma escola de caligrafia, ele ia treinando, né, até chegar numa posição, e pode ver que os números são muito bem feitos, a caligrafia é tudo bem rebuscado, é uma obra, era no passado uma obra de arte, viu? E esse instrumento seria? O mata-borrão, porque de vez em quando, não sei por que motivo, caía um pinguinho de tinta ou no papel ou ao lado, aí você pegava um mata-borrão e o mata-borrão chupava toda a tinta e com isso ficava melhorzinho o trabalho. De 1892 ao Rio de Janeiro do dia 31 de julho de 1936. É outro livro de apontamentos, como é mesmo o nome? Livro diário. Esse livro aqui foi nos doado pela Companhia de Máquinas Singer, aquela companhia que se notabilizou pelas máquinas de costura. E aqui ele então segue todos aqueles procedimentos com caligrafia, etc. E aqui tem uma curiosidade, se você acompanhar aqui, você vai ver que está escrito desfalque, dinheiro desviado por encarregados não sei o que, Brasil. Quer dizer que então... Bons tempos, hein? Eu pensei né? Eu pensei que era só nos dias de hoje que acontece esse problema, mas você vê que há 74 anos atrás até se registrava no livro diário os desfalques que havia na época. Caligrafia. O senhor me disse há pouco que os escrivães, como é que eu posso, os contabilistas, enfim, escreviam, tinham texto, tinha um texto bom, uma boa caligrafia, faziam um curso para chegar nesse nível. Mas vamos pegar aqui, o Aníbal de Freitas foi o que deu esse depoimento sobre o calígrafo. E o Aníbal de Freitas é um ícone da nossa profissão. Ele morreu, deve estar fazendo uns 3 anos, mais ou menos, mas ele é conhecido nos nossos meios contabilistas. Então, ele disse o seguinte: na ocasião não existia a computação. As máquinas de escrever, que ainda hoje conhecemos, e já são peças de museu, ainda não existiam. Naquela época desses livros, não tinha máquina de escrever. Nós tínhamos calígrafos, essas pessoas que escrevem bonito, para fazer o diário, para fazer letra bonita, para fazer títulos. Hoje, você não tem mais essa preocupação, porque aqui ele termina o texto dele, porque o computador ele faz, através da digitação, todo esse trabalho de uma forma automática por processamento. Professor Joaquim Carlos Monteiro de Carvalho, ele vai contar para a gente um pouco da evolução. Passamos lá antigamente, a caligrafia, e aí, como é que foi o desenvolvimento do trabalho do contabilista? A evolução da contabilidade depois do sistema de escrituração manuscrito, do cálculo manual, com a evolução das máquinas de escrever e das máquinas de calcular,
no início do século XIX, precisamente as máquinas na década de 40, nós começamos a ter os sistemas maquinizados. Então nós temos aqui o sistema RUF de contabilidade, o sistema ficha tríplice, entre outros. Tinha o sistema front-feed, tinham já as máquinas, começaram a ter as máquinas que faziam contabilidade, não mais manuscrito. Com isso foram criados os diários copiadores. E aí apareceu o uso da prensa. Os sistemas de máquina, seja na ficha tríplice, seja RUF, eles eram feitos com fita copiativa, numa matriz. E essa matriz, ela era copiada num livro, que nós podemos mostrar depois, de folhas de papel de seda. Ele era copiado e com isso nós tínhamos, através da prensa, nós colocávamos um cartão embaixo da matriz, um pano umedecido e através da pressão você transferia o que estava na matriz copiativa para o livro diário. E isso era um instrumento utilizado diariamente nos escritórios? Quando eu comecei a minha profissão aos 15 anos de idade, a primeira função que eu fiz no escritório de contabilidade foi copiar livros diários. Em que ano foi? Em 1961. Essa senhora é a primeira contabilista registrada. Ela foi registrada em 52. À época, o presidente era Joaquim Monteiro de Carvalho. Cila Blay. E ela foi uma contadora pública depois. Então ela teve seu registro em 52. Ela se formou na Escola Técnica São Paulo. E aí ela Liceu Acadêmico São Paulo. E aí ela fez o seu registro em 52. Porque o contabilista adquire a possibilidade do seu exercício profissional após o registro no Conselho de Contabilidade, no Conselho Profissional, uma vez que a profissão do contabilista, que surgiu regulamentada a partir de 1946, ele adquire os direitos e as obrigações como responsável na área de contabilidade. Antes de nós falarmos da contabilidade feita pelos computadores, tem a parte das máquinas elétricas. É um sistema intermediário que passou do maquinizado mecânico para o sistema elétrico, um sistema já mais evoluído, e em seguida passamos para a área dos computadores. Obviamente esses computadores da década de 70 são peças de museu, né? É um sistema feito com disquetes, antigamente os computadores tinham cartões perfurados, correto? Então esse é um sistema bem antigo, que dá início ao processo eletrônico de contabilidade. Ok. E esse equipamento foi usado na década de 70 e chegou a 80? Sim, década de 70, princípio da década de 70. Certo? E aí já com a evolução dos PCs, etc., nós temos aí uma aceleração. Já no início da década de 80 nós começamos com uma aceleração e ela vem evoluindo hoje com sistemas de leitura ótica e todos os sistemas contábeis automáticos hoje. Hoje, quando você faz uma operação numa loja de comércio, por exemplo, num supermercado, automaticamente você já tem todo o sistema que faz a escrituração fiscal, baixa de estoque, com sistemas integrados de estoque mínimo já da ordem de compra para contratos de fornecimento. Essas grandes organizações elas têm contrato de fornecimento, ou seja, é todo o sistema mecanizado. Aí o contabilista tem um outro papel. Ele passa a ser um consultor para a empresa. Então ele se utiliza dessas peças, dessas demonstrações contábeis para, como auxiliar do gestor, a fazer projeções e auxiliar a administração e a gestão da empresa. Esses 9 painéis, eles trazem a história da economia brasileira, não é, professor? Sim. Aqui tem uma evolução da moeda e tem um marco importante que em 1935, a primeira instituição organizada de contabilidade de São Paulo, que deu, é o Instituto Paulista de Contabilidade, que deu origem ao Sindicato dos Contabilistas. É a primeira instituição de contabilistas organizada. Foi dela que nasceram todas as outras. Em 1946 veio o Conselho Regional de Contabilidade, em 49 veio o SESCOM, Sindicato de Escritórios de Contabilidade, e assim vieram todas as outras. Mas a primeira organização de profissionais que teve representação e que funciona até hoje com grande brilho é o Sindicato dos Contabilistas de São Paulo.
São Paulo, uma cidade curiosa, visitou o Centro de Memória de Contabilidade Paulista. Você que é profissional da área, você que é estudante de contabilidade, tem por obrigação, não é, doutor, de visitar esse Centro de Memória, que é um passeio histórico, cultural, pelo desenvolvimento da contabilidade paulista. Está no site, professor, os dados? No site www.crcsp.gov.br. As visitas são agendadas previamente e elas acontecem de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas. Ok. Centro de Memória da Contabilidade Paulista. É mais uma curiosidade aqui da cidade de São Paulo.